Meu, vou falar pra vocês que eu tava com uma vontade enorme de gravar esse vídeo pra falar sobre esse livro que é mais do que especial pra mim. Olha, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um clássico aí das finanças chamado Pai Rico, Pai Pobre, que também é uma super recomendação de leitura, um monte de gente fala que é muito bom mesmo. Assim, eu li, ele abre muita cabeça, é super importante. É um clássico aí das finanças pra abrir a sua cabeça sobre os investimentos e tal. Só que agora, esse livro aqui, A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, eu acho que é o novo Pai Rico, Pai Pobre da nossa geração, da minha geração aqui, pelo menos. Eu acho que com certeza é um livro aqui fundamental agora, que vai virar o novo clássico das finanças, porque ele é fundamental, ele tem lições extremamente importantes. E é isso que eu quero passar aqui pra vocês. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre 3 lições fundamentais que eu aprendi lendo A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Bom, e pra começar, primeiro, eu quero enfatizar que eu recomendo pra caramba essa leitura aqui pra vocês, porque é um livro fantástico. Primeiro porque, assim, ele não é um livro que é só pro Faria Limer, pra pessoa qualificada no mercado, que manja pra caramba. Não, ele é um livro pra todo mundo e que todo mundo tende a se identificar. Então, ao longo do livro, ele vai falando ali histórias e tudo mais e permitindo que você vá ali entrando nesse universo da educação financeira e das finanças, mas de uma forma mais leve. Isso que é legal. Ele usa uma linguagem simples, didática, então é muito bacana, até pra você que é leigo no assunto, né? Na verdade, o leigo consegue acompanhar muito bem essa leitura. A primeira lição que eu quero deixar aqui pra vocês, do início do livro, é o seguinte, né? Eu acho muito legal quando ele conta a história de 2 pessoas, de 2 homens, né? Que tinham realidades muito diferentes. Então, um deles, ele era faxineiro, não tinha tanta instrução acadêmica, né? A gente imagina pela descrição dele, da profissão. E o outro era um trader de um grande banco, acho que, se eu não me engano, do JP Morgan, enfim, de um grande banco lá norte-americano. Um cara especializado no mercado, que trabalhava ali todo dia e que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa deve ganhar muito dinheiro, manja muito. Mas, na verdade, quando a gente vai ver o final da história desses 2, a gente vê que esse cara que era faxineiro termina tendo a sua biografia escrito que ele se tornou filântropo, ou seja, ele doou grande parte da fortuna dele. Ele pegou uma grande parte da fortuna e doou para ajudar a cidade, a biblioteca da cidade, assim por diante. Enquanto que o outro cara que era ali banqueiro, a princípio trabalhava no mercado, sabia muita coisa, terminou sem nada, terminou ali até se bobear com dívidas, assim. Ele terminou sem deixar ali alguma herança, por exemplo. Enfim, ele terminou basicamente sem nada, né? Então a gente, com essa história, consegue perceber uma coisa muito interessante. Primeiro, a gente vai vendo ao longo da história que o Morgan Housel vai contando que esse cara que era faxineiro, por mais que ele não tivesse tanta instrução no mundo dos investimentos quanto o cara ali trabalhava no banco, ele teve disciplina e consistência ao longo do tempo de investir. Então ele sempre pegava um pouco do que ele ganhava e investia. Ele ia na bolsa e aplicava e fez isso ao longo de muito tempo. E aqui, olha só que interessante, a gente percebe então que por mais que você não tenha muita instrução acadêmica, você não seja a pessoa mais instruída ali academicamente, a pessoa que mais sabe do mercado, você ainda assim pode ter desempenhos tão significativos quanto, até maiores do que as pessoas que sabem muito, né? Então, quer dizer, você às vezes ter o domínio do mercado não é uma garantia de que você vai ter um super sucesso financeiro, porque se você não tem a sua mentalidade ali bem definida financeiramente, disciplina para continuar investindo e guardando dinheiro, o que acontece é que você tende à ruína, como aconteceu com esse banqueiro que o Morgan Housel deixa de exemplo na história. Então aqui é um exemplo que eu gosto demais, porque mostra como o mercado financeiro não tem essa de que é só para quem é formado em economia, administração, engenharia. Muita gente tem essa interpretação, que mercado financeiro é só para quem tá na Faria Lima, mas não é. É para todo mundo mesmo, e tem fatores psicológicos da mentalidade que acabam sendo até mais significativos ao longo do tempo para definir quem vai ter mais sucesso financeiro. Não que o conhecimento técnico não seja importante, ele é fundamental, mas a parte psicológica de você ter aqui bem trabalhado na sua cabeça essa disciplina financeira faz uma diferença absurda. E é isso que essa história mostra pra gente. E aqui também uma segunda lição que eu quero trazer pra vocês sobre esse livro é a questão por que as pessoas têm dificuldade de pensar a longo prazo. Então muitas vezes a gente vai fazer vídeos aqui falando pra vocês que você tem que pensar a longo prazo, ao longo do tempo você vai multiplicando seu patrimônio, principalmente quando a gente vai falar de ações, renda variável, a gente fala que o longo prazo é importantíssimo. O que acontece é que, infelizmente, as pessoas acabam tendo muita dificuldade de pensar a longo prazo. Então, o Morgan Housel, ele explica que isso se dá pelo seguinte motivo. Primeiramente, quando a gente vai falar de investimentos, a gente fala muito dos juros compostos, certo? Que são basicamente os juros sobre juros. Então, por exemplo, vamos
vamos supor, eu coloquei 100 reais no investimento que me paga 1% ao mês. Aí no mês seguinte, eu vou ter 101 reais, concorda? Porque foi 1% sobre aquele 100, eu tenho 101. No próximo mês, ao invés desse 1% cair sobre os 100 reais que eu investi lá no início, ele vai incidir sobre os 101 reais que ficaram ali depois de já ter passado por processo de rentabilidade. Ou seja, vai acumulando cada vez mais, ele vai se multiplicando de forma exponencial, certo? Que é muito relevante aí nos investimentos. E a gente percebe que pela fórmula, o fator mais importante é o quê? O tempo, que ele é o expoente da fórmula. Então, quanto mais tempo você fica, mais significativo. Por isso que a gente fala tanto do longo prazo. Só que qual que é o ponto? Imagina só, se eu falo pra você pegar 8 e somar com mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, você pode até conseguir fazer facilmente essa conta de cabeça. Agora, se eu mudo essa lógica e falo pra você fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, muito provavelmente a sua cabeça fica assim a milhão, você vai bugar e falar assim, meu Deus, Luísa, tá, já não consigo mais, deixa eu pegar um papelzinho aqui pra ver se eu consigo fazer a conta. E é isso que acontece, nos juros compostos você vai multiplicando os valores, né? Essa lógica do 8 vezes 8 vezes 8, é um pouco dessa lógica. E o que acontece é que como vai ficando cada vez mais difícil da gente imaginar, a gente acaba não acreditando muito, a gente não acha que é muito plausível. E a gente acaba negligenciando isso, achando que não, putz, eu não consigo enxergar direito como vai funcionar, então eu não acredito. E as pessoas acabam menosprezando o poder do longo prazo. Mas nunca se esqueçam, gente, o longo prazo é extremamente poderoso para a evolução do seu patrimônio. E isso, inclusive, a gente pega de exemplo da história anterior, né, com aquele homem que no final das contas virou filântropo pela sua consistência de aportes de investimento, por essa disciplina ao longo de muitos anos. Então, no final das contas, você vê até que as lições se complementam, isso que é muito legal. E por fim, uma outra lição que eu quero trazer aqui para vocês também, na verdade até o título de um dos capítulos lá do livro, que fala o seguinte: riqueza é diferente de fortuna. Como assim? Basicamente, ele dá um exemplo de quando ele tava ali olhando um homem super rico, a princípio demonstrava ser muito rico, né, chegando com seu carro importado e muito bem vestido, assim, num hotel, às pressas, correndo para resolver alguma questão. Você olhava para ele e falava, nossa, como esse homem é rico e assim por diante. Ele começa dando esse exemplo, contando uma historinha, e ele mostra que no final das contas, o que acontece é que esse homem, ele poderia até ter muita riqueza, né, porque ele mostra ter muitos artigos de luxo, etc. Mas isso não significa que de fato ele tinha fortuna, porque fortuna é basicamente algo que você não consegue ver. Isso que é muito interessante. Ele fala, muitas vezes as pessoas que têm fortuna, você não consegue nem ver, né, e por isso que as pessoas, inclusive, pegam mais referência de quem mostra riqueza, né, que mostra que tem determinado carro de luxo, que mora na casa tal e assim por diante, que é o que as pessoas conseguem ver, mas a fortuna é o que elas não enxergam. Quer dizer, fortuna, às vezes, é aquela pessoa que anda num carro super simples, poxa, tem dinheiro ali o suficiente pra conseguir decidir no meio da semana ir pra praia e parar de trabalhar, por exemplo, né? Fortuna é isso, é você conseguir ter um patrimônio financeiro ali, uma renda passiva, que não tá dependendo do seu trabalho diretamente e que te permite ter liberdade e você administrar o tempo da forma que você quiser. No final das contas, isso é ter fortuna, mas muitas vezes a gente não enxerga isso, né? As pessoas que têm fortuna a gente não consegue nem enxergar no dia a dia, assim, só passando pela rua e olhando as pessoas, mas a riqueza a gente enxerga, por isso a gente acaba tendo muito mais como referência. E aí entra aquele ponto, né? Às vezes a pessoa pode ter riqueza, mas não a fortuna. Ela tem ali os artigos de luxo, mas pode estar tudo parcelado em 1000 vezes e ela não ter condição de pagar. Ela pode estar extremamente endividada para bancar essa vida. E aqui, claro que eu quero ressaltar, de forma alguma eu tô menosprezando esse sonho de conquistar bens materiais. É óbvio que eu também tenho os meus sonhos de bens materiais e etc. Isso é completamente normal e eu acho que a gente não tem que julgar o sonho de ninguém, de forma alguma. Mas a questão é que é o seguinte, a gente precisa também entender que os sonhos, eles têm um momento para acontecer. Então, você simplesmente ir comprando cada vez mais passivos, cada vez mais bens materiais, só para demonstrar riqueza, não é algo que chega aos pés de você conseguir conquistar uma fortuna, porque ao conquistar uma fortuna, é muito mais fácil de você, inclusive, demonstrar essa riqueza e atingir os bens materiais que você deseja. Então, essa é a reflexão que ele passa no livro e é algo que gera bastante identificação, porque a gente vai vendo no dia a dia como isso é comum, certo? Bom, gente, então é isso. Eu recomendo demais essa leitura. O Morgan Housel tem uma escrita maravilhosa. Eu mencionei poucos pontos do livro, na verdade, porque tem muita informação dentro dele, muitas coisas legais para comentar. E se vocês quiserem, inclusive, que eu faça mais conteúdo sobre a psicologia financeira, explique mais sobre o livro, traga trechos, explique um capítulo, assim por diante, só deixar aqui nos comentários. Eu quero que eu providencio para você, tá bom? E não esqueça de curtir, dar o like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo tem que chegar a mais pessoas. Também compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que vão sendo postados. É isso, gente. Beijos econômicos para vocês e até a próxima.